Artilheiro do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, Carlinhos é novo reforço do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre esse tema que você soube primeiro por aqui. Preciso te contar também sobre Endrick, atacante, que está perto de garantir mais uma bolada ao Palmeiras. E Arboleda pode mesmo trocar o tricolor pelo futebol do Catar. Para completar, Kaique, volante do Juventude, alvo de 5 clubes brasileiros. Um deles leva favoritismo. Falo também sobre o futuro de Iago, atleta que pertence ao Nova Iguaçu e não deve permanecer. Detalhes sobre a chegada de Arthur Jorge, novo comandante do Botafogo, e tudo sobre as finais de campeonatos estaduais marcadas para esse sábado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só queria contar que todo o conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora na tela com os jogos fundamentais, todas as finais de campeonatos estaduais. Nesse sábado tem Nova Iguaçu e Flamengo, vou de vitória rubro-negra. Tem Fortaleza e Ceará, vou de empate. Tem Náutico Sport, para mim outro empate. Entendo que o Atlético Mineiro vence o Cruzeiro e que existe um empate entre Juventude e Grêmio. Para participar na Aposta Ganha, você já sabe, é só pegar o link que está no comentário fixo, fez seu cadastro, depositou qualquer dinheiro, 100% volta em bônus para você. Lembrando, o valor máximo de bônus de R$200, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Agora sim, bora começar o vídeo e a primeira informação é sobre as finais de campeonatos estaduais marcadas para esse sábado. Atlético Mineiro e Cruzeiro, por exemplo, se enfrentam na Arena MRV, jogo marcado para 16h30, com expectativa de recorde de público do novo estádio atleticano. Por falar nesse estádio, até agora ele não viu nem vitória do Galo, nem empate nos confrontos contra o Cruzeiro. Foram 2 jogos e 2 vitórias da Raposa. Será que isso cai hoje? Bora falar também sobre Fortaleza e Ceará que se enfrentam no Castelão, também jogo de ida das finais do Campeonato Cearense. O Ceará vem de 3 vitórias seguidas, o Fortaleza vem de 3 derrotas seguidas. O tricolor do PC venceu apenas um dos últimos 6 jogos, confronto marcado para 16h40. No Campeonato Gaúcho, a decisão começa em Caxias do Sul, Juventude e Grêmio se enfrentam às 16h30, quarta decisão entre eles. Nas 3 anteriores, o Grêmio venceu todas, 1996, 2001 e 2007. O último desses confrontos, 17 anos atrás. Bora falar agora sobre a final do Pernambucano. Sport e Náutico se enfrentam às 16h30 nos aflitos. O Sport é favorito porque não perde a 8 jogos. Já o Timbu vem de 4 partidas sem vencer. Será que vai dar Sport na casa do Náutico? Para completar o giro de notícias e estaduais com decisões, preciso falar sobre Atlético Paranaense e Maringá, que se enfrentam às 17 horas no Willie Davis, em Maringá. Final inédita, nunca havia acontecido. Furacão é grande favorito na busca pelo 28º título estadual. Já o Maringá tenta ser campeão pela primeira vez, time fundado em 2010, que já havia chegado a 2 decisões. Em 2014 foi vice para o Londrina, em 2022 foi vice para o Curitiba. A saideira em relação a finais. Brusque e Criciúma jogam às 16h30 em Itajaí. Aí você deve estar se perguntando, mas se um time é de Brusque e outro é de Criciúma, por que a partida em Itajaí? Brusque não conseguiu jogar como mandante durante toda a competição, ainda assim está na grande decisão contra o Criciúma, que é o favorito, até por estar na primeira divisão do futebol nacional. Ó, só para completar, o Brusque tem a melhor defesa do campeonato e o Criciúma é o melhor mandante, uma única derrota, sabe para quem? Justamente para o Brusque. Para completar de vez o giro de notícias, preciso contar que Igor Coronado foi diagnosticado com dengue. Diagnóstico nessa sexta-feira, não se sabe ao certo se ele vai ter condição de enfrentar o Racing do Uruguai em confronto que marca a estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana. O Igor Coronado que só fez um único jogo pelo Corinthians, logo depois ele acabou se contundindo. Bora falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Endrick, que está perto de garantir outro bônus milionário ao Verdão. Você lembra, né? Que quando o Endrick foi negociado com o Real Madrid, 35 milhões de euros fixos, 25 milhões de euros em bônus e 12 milhões de euros para pagamentos de impostos lá na Federação Espanhola. Pois bem, desses 25 milhões de euros, Palmeiras já embolsou 8.750.000 euros. Foram 7,5 milhões de euros por causa dos gols e mais 1.250.000 euros graças à convocação para a seleção brasileira. E a cada 5 gols que o Endrick alcança,
O Palmeiras embolsa 2 milhões e meio de euros ou 13 milhões e 400 mil. Detalhe, os gols que ele faz pela seleção também valem. E aí dá para dizer que ele está a 2 gols de garantir mais 13 milhões e 400 mil reais para o Palmeiras. É que nessa semana ele fez 2 gols pela seleção e mais um na volta ao Palmeiras em jogo do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Já são 18 nessa conta. Os primeiros 15 haviam garantido 3 bônus e o quarto bônus está muito perto de ser ativado. Basta, por exemplo, que ele faça 2 gols na decisão contra o Santos marcada para esse domingo na Vila Belmiro. Se não for nesse domingo, assim que ele marcar 2 gols, o Palmeiras embolsa mais 13 milhões e 400 mil reais. Bora falar agora sobre Iago, meio atacante de 22 anos de idade, jogador do Fluminense, emprestado ao Nova Iguaçu, um dos destaques do time da Baixada Fluminense. E aí é uma curiosidade sobre o futuro do Iago. Ele é especulado, ele é monitorado por Corinthians e Cruzeiro e tem contrato com o Fluminense somente até dezembro e está emprestado ao Nova Iguaçu até setembro, quando acaba a Série D. Então, hoje, Corinthians e Cruzeiro têm 2 possibilidades para contratá-lo. Tentar uma negociação com o Fluminense, se ela for muito complicada e cara, basta que esses times se acertem com o atleta e o Iago poderia assinar um pré-contrato a partir de julho e se mudar sem custos a partir de 1º de janeiro para qualquer outro clube, para onde ele bem quisesse. Jogador de só 22 anos de idade, meio atacante, que soma 9 partidas, 3 gols e mais 3 assistências na atual edição do Campeonato Carioca. É certo que ele não fica para a disputa da Série D. A dúvida é se o Fluminense pretende utilizá-lo ou se ele vai buscar um outro clube grande da Série A. O Iranildo, que é pai e empresário do Iago, já deixou bem claro que só vai aceitar o retorno ao Fluminense se for para que o menino seja utilizado. Na última passagem pelo Flu, 1 ano e 2 meses sem nem sequer entrar em campo. Bora falar sobre outro destaque de campeonato estadual, o volante Kaique, 28 anos de idade, jogador revelado na Minha Lusa. E tem brilhado com a camisa do Juventude. Ele é um primeiro volante marcador, mas daqueles muito bons marcadores. Foi o grande responsável por anular o Alan Patrick nos 2 jogos da semifinal do Campeonato Gaúcho. O Juventude eliminou o poderoso Internacional. Pois bem, o Kaique foi consultado por 5 clubes brasileiros diferentes, todos das séries A: Corinthians, São Paulo, Grêmio, Vasco e Vitória. O Juventude admite os contatos, mas assegura que não recebeu proposta e afirma que só vai levar essa negociação adiante assim que o Campeonato Gaúcho terminar. O Juventude disputa a decisão contra o Grêmio. Quero acrescentar um bastidor importante dentro dessa história. O Kaique, revelado na Lusa, chegou a rodar por outros clubes e voltou para a Portuguesa para uma segunda passagem. Nessa segunda passagem, todos que estiveram ao lado dele ficaram com a convicção de que ele é corintiano fanático. É que o Ralf, ex-volante do Corinthians, chegou a fazer um período de treinos na Portuguesa. E o Kaique se encantou com a presença do Ralf e perguntava todo santo dia a respeito das coisas do Corinthians, de bastidores, da relação dele com a torcida. Então, os outros jogadores e membros da comissão técnica ficaram com a convicção de que o Kaique é torcedor do Corinthians fanático. E se pintar uma proposta, se o Corinthians levar adiante essa consulta, existe a chance de o negócio acontecer. Mas, Nicola, a multa não é de 12 milhões de reais, sim, mas há um detalhezinho importante. O contrato do Kaique no Juventude se encerra em dezembro e é impossível que o time gaúcho peça 12 milhões de reais para liberar um atleta que a partir de julho pode assinar o pré-contrato. Então, se não conseguir a renovação, e dificilmente ela acontecerá, o Kaique deve ser negociado em definitivo no fim do Campeonato Gaúcho em condições financeiras bem inferiores a esses 12 milhões de reais. Prometo ficar de olho nessa história e conto qualquer novidade para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Arboleda, zagueiro equatoriano que ainda não renovou seu contrato no São Paulo, foi alvo de especulações durante essa sexta-feira. As notícias dão conta de que ele está na mira de times do Catar. Eu consultei aquela pessoa que alguns dias atrás me assegurou que a renovação que o São Paulo afirma estar próxima ainda está distante. Perguntei se vocês têm alguma coisa do Catar. A pessoa respondeu que não, que nesse momento o staff do Arboleda trabalha única e exclusivamente na renovação do contrato com o São Paulo, mas que só vai aceitar as condições se elas forem boas para o atleta. O Arboleda hoje ganha 500 mil reais por mês e pede 800 mil de salário. São Paulo já concordou. O Arboleda quer 1,5 milhão de dólares de luvas. São Paulo também concordou. O que está pegando hoje é aquele pagamento de dívidas que giram na casa dos 5 milhões de reais. Dívidas que ele contraiu com por uma série de situações. São Paulo, no primeiro momento, concordou em fazer a quitação, voltou atrás e nesse momento há esse impasse.
Diferença de 5 milhões de reais, bastante importante. Assim que São Paulo e Arboleda tiverem uma definição, eu conto para vocês. São Paulo segue afirmando que está otimista em relação à renovação do contrato. O staff do Arboleda continua dizendo que há uma distância importante, que não há a chance de essa renovação acontecer nos próximos dias. Estou ouvindo os dois lados e diante de qualquer novidade trago para vocês. Sobre Catar não há nada, existiram contatos na virada do ano. As propostas não se transformaram em ofertas e o Arboleda nem está com cabeça para decidir nada sobre o Catar agora. Ah, só mais uma coisa. O Corinthians, através do diretor de futebol, o Rubão, chegou a afirmar para mim e para outros jornalistas que o Corinthians abriu conversas com o Arboleda. Essas conversas estão completamente anuladas, acabadas, não existem mais tratativas. O Corinthians entende que o custo Arboleda, com salário de 800 mil, mais luva, mais esse perdão da dívida, tornaria o jogador muito caro. Quero falar agora sobre o Botafogo, que fechou a contratação de forma oficial de Arthur Jorge, técnico português de 52 anos de idade. Ele comanda ou comandava o Braga. Vou colocar comanda porque ele ainda vai fazer mais um jogo nessa segunda-feira no Campeonato Português contra o Portimonense. Será a despedida dele, a partir daí ele vem ao Brasil para assinar o contrato com o Botafogo e assumir o clube. A tendência é que o Botafogo tenha para a partida dessa quarta-feira contra o Júnior Barranquilla e o Fábio Matias, que já vinha treinando o clube. Vai ser muito corrido para que o Arthur Jorge comande o Braga na segunda, desembarque na terça, mal conheça os jogadores e já inicie num jogo de Libertadores da América. O Arthur Jorge era o alvo do John Textor a partir de algumas negativas de outras boas opções do mercado. Na segunda-feira, inclusive, o John Textor foi a Portugal, se encontrou pessoalmente com o Arthur Jorge e conseguiu avançar nessa tratativa. O contrato do treinador português com o Braga só se encerrava na metade do ano que vem, e a multa de 10 milhões de euros, mas o Braga acabou facilitando e vai cobrar uma compensação financeira pequena. Isso porque já era certo que o Arthur Jorge deixaria o Braga no fim da atual temporada, ou seja, em julho. O escolhido para o lugar dele, inclusive, já foi até anunciado o Daniel Souza, que trabalha no Arouca. Arthur Jorge é extremamente ofensivo, gosta de marcar muitos gols, embora sua defesa vira e mexe sofra. O time é o quarto colocado do campeonato português, 53 pontos, são 5 de desvantagem em relação ao Porto, que é o terceiro. Só para completar sobre o Braga, terceiro colocado na fase de grupos da Champions, num grupo que tinha Real Madrid e Napoli. Resultado legal. O problema é que o time acabou sendo eliminado pelo Qarabag na Liga Europa. Qarabag que por muito pouco não eliminou o Bayer Leverkusen, o que até atenuou um pouquinho dessa eliminação. A saideira sobre o Arthur Jorge: foi campeão nessa temporada da Taça da Liga de Portugal, terceiro torneio mais importante do país, título de maior relevância da carreira do português. Bora fechar o vídeo para contar sobre uma informação que você soube primeiro no canal do Nicola na manhã dessa sexta-feira. Havia contado para vocês que Flamengo e Carlinhos haviam avançado por um acordo, certo? Pois bem, ao longo da sexta-feira o martelo foi batido e Carlinhos será jogador do Flamengo. Ele se despede do Nova Iguaçu depois das duas partidas finais do campeonato, justamente contra o Flamengo. A primeira nesse sábado, a próxima no outro fim de semana. Jogador de 27 anos de idade que assinará contrato de 3 temporadas com o rubro-negro. E aqui vem uma curiosidade importante. Carlinhos, que será jogador do Flamengo para disputar a posição com o Pedro 2 anos atrás. Estava desempregado, morando num cortiço em uma comunidade no Rio de Janeiro e correndo o risco de ser preso por causa do não pagamento de 6 meses de pensão alimentícia. A carreira do cara mudou de forma completa. Isso tem muito a ver com o espírito profissional, com uma série de oportunidades que pintaram, mas especialmente com a mudança de comportamento do jogador, que passou a ser representado pelo empresário Jefferson Batista. O menino, na temporada passada, fez boa Série D no futebol catarinense, foi para o Nova Iguaçu, tem 9 gols em 13 jogos na atual temporada, 8 desses gols pelo Campeonato Carioca. Ele divide a artilharia com o Pedro. E aí, só para completar sobre o Carlinhos: 27 anos de idade, 1,95 m de altura, chega a custo baixo. O Nova Iguaçu estava pedindo $1 milhão por 50% dos direitos econômicos. Os números ainda não foram revelados. Assim que eu tiver qualquer informação, conto para vocês. Vou até dar uma consultada no meu WhatsApp para ver se já chegou alguma mensagem. Ainda não tenho a confirmação do valor, mas posso contar para vocês que o Carlinhos é uma operação barata, não só para aquisição dos direitos econômicos, mas também em relação a salário. Ganhava 20 mil por mês no Nova Iguaçu. E importante para esse momento em que o Flamengo não sabe quando vai ter o Gabigol de volta, se é que o Gabigol vai voltar a jogar pelo rubro-negro. Ele foi suspenso por 2 anos, mas vai ter de cumprir suspensão até abril do ano que vem, e o Pedro pode ser convocado para a seleção brasileira. Nesse cenário, o Flamengo ficaria sem centroavante. O Carlinhos se torna uma opção barata, um risco pequeno para um Flamengo
que tem condição financeira para tal. E você, o que pensa sobre Carlinhos no Fla? Use o espaço para comentário, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos por aqui, é sempre muito bom antecipar as notícias para vocês. Valeu, tchau!